Se você já participou de um projeto de tecnologia, você sabe que os projetos sempre atrasam. Eu sou Marcos Garcia, esse é meu canal, e nós vamos conversar hoje mais sobre isso. Bom, se você está passando por uma vibe dessa, você sabe que saiba desde já que você não está sozinho, tá? Isso não é exceção, acontece demais, muito, é o padrão. E sabe o que é mais curioso? A maioria das empresas ainda acha que o problema está na tecnologia, na maioria das vezes, tá? Bom, vou dar um contexto melhor para vocês. Depois de mais de 20 anos trabalhando com tecnologia, com projetos de software e tudo mais, posso falar com tranquilidade, tá? O projeto não fracassa sozinho e não é por causa de tecnologia. Geralmente o projeto fracassa por decisão ruim. Isso acontece muitas vezes eh, antes mesmo de escrever a primeira linha de código-fonte de um desenvolvimento de software, né. E aqui eu estou falando mais de projeto de software, mas leva para a tua vida, para outros tipos de projetos, né. Mas falando ainda de projetos de tecnologia, por que que eles falham, né, gente? Eles falham porque começa errado, putz, tudo torto, são conduzidos de maneira errada também e terminam quando terminam, pura e simplesmente, sem resolver o problema real. Ah, acabou. Quando terminou, acabou. Acabou por quê? Ah, acabou porque estourou o prazo do contrato, acabou porque acabou o dinheiro, acabou porque atingiu o mínimo. Isso é um perigo. Quem que definiu o que é mínimo, né? Bom, mas o que que é importante? A culpa sempre, quase sempre cai na ferramenta, no sistema ou no time técnico, né? Não tem muito mais do que isso, não é verdade? Agora vamos lá, os erros que matam os projetos, que muita gente esquece, tá? Eu anotei aqui para ficar mais fácil para mim, tá? Primeiro, começa sem clareza. A empresa não sabe o que é o requisito, que problema vai resolver, que resultado espera, nem o que é um projeto de sucesso. Muitas vezes quem iniciou o requisito, quem iniciou a necessidade, não estava lá para ajudar a desenvolver o requisito. Eh, tem tem-se uma vaga noção sobre o que será a entrega, né? Um sabia, outro sabia mais ou menos, o que sabia muito a respeito do que ele queria obter já não está mais na empresa, né? Mas tem outro ponto que é mais importante ainda, que o que é o projeto de sucesso? O que vai ser sucesso nesse projeto? É entregar no custo, no prazo, no escopo, né? Tudo isso. Bom, mas a partir daí começa o projeto. O projeto está startado, vamos lá, vamos começar nosso projeto e está tudo certo, tá? Bom, então esse é o primeiro erro. Começa sem clareza. Segundo grande erro, processo inexistente ou bagunçado. Putz, cada área faz um jeito. Vou conversar com a área 1, eles trabalham de um jeito. Vou conversar com a área 2, eles fazem a mesma coisa de outro jeito. Vou conversar com a área 3, é a mesma coisa da área 1 da área 2, só que com outro viés. Então, não tem padrão. eh, Todo mundo quer automatizar, mas automatizar para quê? E o quê? Né? Esse é um segundo grande problema. Um terceiro grande problema que eu notei aqui é falta de envolvimento de quem realmente usa. Isso é muito importante. O projeto é decidido por quem? Por diretoria, por TI, por fornecedor. Beleza, diretoria, TI, fornecedor, um, dois, três, tá. Mas e aí? Quem que usa no dia a dia? São essas pessoas? Não, não. Quem realmente precisa do projeto, quem vai usar, não participa. Esse é o segundo grande problema, né. Então, o negócio, a parte envolvida mais importante não participa, tá. Resultado, vai rejeitar, fato, né. Então se você não traz o teu cliente do teu projeto para próximo de você, como uma espécie de patrocinador, entendedor de tudo que tem que ser feito, esquece, vai dar água. Outro ponto que eu notei aqui, muito importante também, expectativa errada. Essa também é terrível. Por quê? Eh, Acham que o sistema vai resolver tudo.
A ferramenta vai organizar a empresa? Ó, vai sim, com certeza. E a tecnologia vai dar um jeitinho, sempre vai dar um jeito. Tecnologia e os devs sempre arrumam um jeito de criar uma uma nova regra de negócio que vai fazer a coisa funcionar. Não vai, gente, vai dar pau de novo. Quinto ponto que eu notei aqui também, falta de dono. Hum, por quê? Na hora que o bicho pega, não existe dono. Na hora que dá certo, fui eu que fiz. Foi meu time que entregou. Fomos nós aqui da área de tecnologia. Mas quando está dando água, amiguinho, né, não tem responsável claro, não tem quem cobre, né, porque não tem responsável claro, né? Não tem decisão rápida, porque não sei quem que manda na funcionalidade um, 2, 3. Ou seja, vira um empurra danado e geralmente quem se mexe é aquela pessoa que pode ser que perca o seu bônus no final do ano se não entregar aquele projeto. É assim que funciona. Bom, uma frase aí para vocês anotarem, anota aí, ó. Projeto sem dono e já nasce fracassado. Então, projeto sem dono já fracassou, acabou. Se o projeto não tem dono, fracassou. Falei 3 vezes, hein? Vou falar mais um. Projeto sem dono, fracassou. Esqueça a última. Projeto sem dono é um fracasso. Você precisa ter um dono, alguém que responda pelas funcionalidades, que responda pelo prazo, que responda pelo custo, por que não, né? E principalmente pelo escopo, ok? Bom, agora vamos lá, ao ciclo do fracasso. Tem o ciclo de desenvolvimento de software, tem o ciclo de desenvolvimento do projeto, tudo muito bonitinho enquanto era proposta, mas na hora que a gente põe para rodar, pau. O padrão é sempre o mesmo. Empresa está empolgada, começa o projeto sem clareza nenhuma, começam a aparecer os problemas, aí começa o quê? Retrabalho, né? Aí, prazo estoura, orçamento sobe e a confiança em quem está desenvolvendo cai. Quem está criando o projeto cai. Por quê? Porque é um conjunto de ladeira abaixo, né? Só ladeira abaixo o tempo todo. E no final, o sistema não prestou, que foi implementado, né? O processo já que não prestava também. Porra, mas se o processo já não prestava, você vem em cima daquele processo torto. Porra, não faz sentido algum, não, mas fez. Esse é o problema. Fez. Bom, aí tem uma verdade incômoda em tudo isso. E como eu gosto de falar sempre para vocês, eu vou ser direto nesse ponto também, tá? A maioria dos projetos ele falha, mas ele não fracassa por falta de capacidade técnica, gente. Não é falta de conhecimento técnico que tem que ser feito, ipsis literis, a linguagem de programação, o techniquez todo. Fracassa, geralmente, o fracasso acontece por falta de maturidade da empresa. Verdade seja dita, toda implementação exige disciplina, clareza e decisão. E isso daí pouca gente gosta de encarar, né? Então eu preciso de disciplina porque eu preciso estar todo dia entregando uma feature ou entregando uma funcionalidade ou validando numa reunião de daily. Eu preciso ter clareza porque o requisito sem clareza não é nada. Se eu tiver dúvidas, se ficar algo subjetivo, não vai sair. E decisão, alguém tem que dar o norte. Vamos fazer dessa maneira. Ah, mas eu não sei se é a melhor maneira. Tá, mas tem que ter uma versão 1.0, vai dessa maneira mesmo. Ah, mas se estiver errado, faz de novo. Mas não dá para parar por indecisão. Porque se não tem decisão, é porque não tem dono. Ninguém está decidindo, ninguém está sendo cobrado por prazo nenhum e o bicho fica largado, né? Mas e aí, como que deveria ser, né? Bom, antes de qualquer coisa, o projeto de tecnologia deveria existir da seguinte maneira, tá? Primeiro, clareza do problema. Porra, Marcos, isso daí é coisa do outro mundo, não, mas precisa ter o que eu quero resolver. Isso é muito importante. Depois, o que? Definição do processo. Como nós vamos fazer? Envolvimento de quem usa. Os donos, os assistentes que são assistentes do dono do projeto, né? Os assistentes quem executa no dia a dia e responsáveis claros para cada atividade.
E, obviamente, tudo isso com expectativa alinhada, ou seja, tudo isso alinhado a estamos no caminho correto, é por aqui que nós vamos. Com tudo isso pronto, muito flip chart, muita anotação, aí sim a tecnologia entra. Aí nós vamos pegar o arquiteto de software e vamos desenvolver para valer o que é para ser feito, tá? Então, gente, da próxima vez que você ouvir, o projeto deu errado, faz uma pergunta simples para quem te falou isso daí. Ô meu querido, ô minha querida, meu amado, o problema foi de tecnologia ou foi problema de decisão? Falta dela, né? Porque no final do dia, gente, o que acaba acontecendo sempre é que a tecnologia raramente é o problema. Ela só revela o que já está errado, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido, ok? Então, no vídeo de hoje foi um pouco sobre por que os projetos dão errado, tá? E se você quer entender mais aí sobre o que realmente acontece por trás de projetos de tecnologia, segue meu canal, curte, compartilha, né? E aqui é um dos seus portos seguros aí para você fazer perguntas e para ajudar a desenvolver novos temas. Não deixe de escrever seu comentário, de me dizer aí se gostou, se não gostou, né? É muito importante para a gente, beleza? Até mais.